Isaías capítulo 1, versículo 2. Vamos lá? Preste atenção o que Deus diz. Ouve, ó, e dai ouvido, ó, porque o Senhor criei filhos. E fiz o que com esses filhos? Mas eles estão como? Revoltados contra mim. Verso 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, não conhece. Por quê? Primeiro, por não saber discernir a voz de Deus. Segundo, se não sabe discernir que é Deus, então não tem relacionamento com Ele. Se você discerne que é Deus, então você vai se relacionar com esse Deus que fala com você. Se eu não consigo saber, não consigo descobrir que é Deus, eu não entendo que é Deus, então como me relacionar com uma voz estranha? Com a pessoa do Todo-Poderoso? Como, igreja? Como saber que é o Espírito Santo? Se eu não consigo discernir que é Ele chamando a nossa atenção, eu te pergunto, você ouve o Espírito Santo? E quando você sabe que é Ele? Ele fala, gente. O Espírito Santo fala. E se você não tiver uma vida de relacionamento, você nunca vai entender. É muito complexo eu dizer para você, porque presta atenção. Deus, Ele tem seus filhos, e Ele sabe como se comunicar com cada um de nós, e cada um de nós, Ele se comunica de forma diferente. Assim como um pai que tem lá 3 filhos, ele vai se comunicar com cada um desses filhos de uma forma diferente. Ele vai traçar um meio de comunicação, de intimidade diferente com cada um dos seus filhos. Deus faz o mesmo. Ele fala comigo de uma forma, com você talvez ele fala de uma outra forma. Ele tem um meio de se comunicar, mas só conseguimos discernir a forma que ele fala conosco se nós tivermos uma vida íntima com Ele. Se você se distancia dele, se você não é aquele tipo de pessoa que está ali, que para, sabe, gente, Deus, Ele faz uma promessa de nós se relacionar com Ele, e Ele se achegar a nós, é se achegar a Ele, e Ele vai se achegar a você. Ele faz isso, uma promessa de que se você se aproxima, Ele vai se aproximar de você. Contudo, Ele não faz uma promessa que Ele vai falar com você. Ele faz o quê? Ele dá uma orientação para despertar você. Como falei ontem, Deus não é uma conquista fácil. E você ora hoje, você se dispõe hoje, você ouve hoje, e talvez hoje Ele não vai falar com você, você não vai ouvir como foi falado, né? Você não vai ouvir como realmente você desejasse que Ele falasse com você. Não crie isso, mas que você possa perseverar em ter uma intimidade, um relacionamento. Samuel era um jovem, mas ele já servia a Deus há muito tempo. A sua mãe, quando fez um voto com Deus, desmamou Samuel, ela levou ele para servir no templo por toda a sua vida e deixou com ele ir. Desde criança ele já servia a Deus. Desde muito cedo ele já tinha uma vida com Deus, e agora que Deus veio falar com ele, não se sabe ao certo a idade, mas Deus fala com ele porque ele traçou uma vida de intimidade com Deus. E ainda assim, quando Deus falou pela primeira vez, ele não discerniu que era Deus. Ele achava que era o sacerdote ali falando com ele. O que isso significa, pastor? Significa dizer que você vem 1, vem 2, vem 3, é você que determina. Lembra? É nós que determinamos o nível de intimidade com Deus e não Deus. Se você vem 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, não vem mais, você parou de se relacionar com Ele, então certamente porque você, primeiro, não se sentiu atraído, não conseguiu discernir a voz de Deus, não conhece, não entende, por isso que estão revoltados. É o que a Bíblia acabou de falar para a gente. Eu escolhi filhos, engrandeci,
E eles estão revoltados porque não conhece, porque não entende, não compreende quando Deus fala, quando Deus se refere acerca dos céus para os seus servos. Isso é uma chatice, isso é uma loucura. Sabe por quê? Porque não consegue discernir que Deus é quem está falando.